Então agora vejamos alguns exercícios envolvendo geradores, tá? Então o primeiro exercício, veja, é um exercício da Unesp e ele diz, ó, por uma bateria de FEME, ou seja, essa é a abreviação de força eletromotriz, tá? A voltagem que a bateria pode gerar. Então a força eletromotriz E resistência interna desprezível, quando ligado a um pedaço de fio de comprimento L e resistência R, passa a corrente 1, figura 1. Então está aqui, ó. Aqui está o esquema da bateria, sempre uma plaquinha pequena e uma grande. A pequena é o polo negativo, a grande é o polo positivo. Então a corrente, ó, I1 sai do polo positivo e vai para o circuito, tá? E ao mesmo tempo vem uma outra figura, a figura 2, que está relacionado ao que ele vai falar na sequência, ó. Quando o pedaço de fio é cortado ao meio e suas metades ligadas à bateria, a corrente que passa por ela é I2, figura 2. Nessas condições e desprezando a resistência dos fios de ligação, determine a resistência equivalente à associação dos dois pedaços de fio na figura 2 e a razão de I2 por I1. Então vamos voltar lá. Ó. O que ele está falando? Ó? Ele pegou esse fio que estava ligando aqui dois pontos do circuito. Esse fio tinha um comprimento L e uma resistência R. Ele cortou ao meio e ligou, ó, em paralelo, né? O fio onde vem a corrente agora, ou a corrente vai passar pelo fio, pelo pedaço de cima ou pelo pedaço de baixo. Então se dividiu a corrente, está ligado em paralelo, tá? E aí, lógico que nesse caso, então, tem uma corrente 1, mudou a resistência, passou a ter uma corrente 2. Então, as perguntas dele é qual que é essa nova resistência equivalente e qual é a razão entre 2 e 1, a nova corrente e a antiga. Então, a primeira coisa, ó, é entender o que aconteceu, né, com a resistência. Você se lembra, ó, que a resistência é proporcional ao comprimento? Né? É a segunda lei de Ohm. Então, se a resistência é proporcional ao comprimento, o que nós temos quando a gente corta o fio pela metade? A gente vai ter metade do comprimento, metade da resistência. Então, nós temos duas resistências que valem agora R sobre 2 colocadas em paralelo. E isso faz com que a resistência, vamos usar aquela formulinha, ó, são duas resistências iguais, dois resistores com a mesma resistência? Então lembra, quando eles são iguais, basta você pegar o valor e dividir por quantos tem. As duas têm uma resistência que vale R sobre 2, e são duas, então vou dividir por 2. Então a resistência equivalente agora vale R sobre 4. E era essa a pergunta do item A. Para o item B, como que é a relação entre as correntes, né? Então vamos ver qual que é a corrente no circuito 1. Nós vamos usar a lei de Ohm-Pullet, ó. A corrente é a força eletromotriz dividido por R, resistência interna, mais Rão. Não tem resistência interna e tem o Rão. Então a corrente no circuito 1 é a força eletromotriz dividido pela resistência do aquele pedaço de fio que representa um resistor. No caso 2, agora a gente tem a resistência valendo R sobre 4. Então a nova corrente, o I2, ela será lei de Ohm-Pullet, força eletromotriz dividido por R mais Rão. O R não tem e o R agora vale R sobre 4. A divisão de fração, pego a de baixo e inverto, 4 vai lá para cima. Então agora a corrente, a nova corrente, é 4 vezes a força eletromotriz dividido por R. Como que ele quer? É a razão entre as correntes, I2 por I1, e 2 é 4E sobre R dividido por I1, que é E sobre R. Inverte, multiplica, vai simplificar 4. Então a corrente ficou 4 vezes maior. Você se lembra? Associação em paralelo, ela serve para diminuir a resistência. Então se você diminuir a resistência, a corrente tem que aumentar. Ok? Vamos ao exercício 2. Universidade Federal do Pernambuco. Uma bateria elétrica real equivale a uma fonte ideal com uma força eletromotriz E,
em série com uma resistência R, como mostra a figura a seguir. Quando os terminais A e B são ligados em curto-circuito, a corrente é de 10 A. Quando se coloca entre os pontos A e B uma resistência de 1,8 ohms, a corrente é de 5 A. Qual é o valor da força eletromotriz E em volts? Então está aqui, ó, a força eletromotriz E, placa grande positiva, placa pequena negativa, e a resistência interna. Só que aqui a resistência interna, ó, cuidado que ele já chamou de R. A gente na teoria chamou de R, tá? E aí eu posso vir a ligar então aqui nos terminais A e B qualquer outro resistor aqui no meio. Certo? Então veja, ó, quando a gente coloca em curto, vale a expressão da corrente de curto-circuito. Força eletromotriz dividido pela resistência interna. Força eletromotriz é E, a gente não conhece. A resistência interna ele chamou de R, e isso dá a corrente de curto-circuito que ele nos dá como 10. Essa é a primeira equação que a gente tem. Depois ele fala que a gente liga nos terminais AB uma determinada resistência. E aí muda o valor da corrente. Então, vamos usar a equação do mesmo jeito. Ó. A resistência interna continua seu R e colocou-se mais uma resistência que vale 1,8. Com essa resistência de 1,8, passou a ter uma corrente que vale 5 amperes. É uma outra equação também que você não conhece a força eletromotriz e a resistência interna da bateria. Mas agora nós temos então duas equações que têm E e R como incógnitas. Isolo o E aqui na equação de cima, substitui na de baixo, você vai conseguir concluir que o valor do R é de 1,8 ohms e a força eletromotriz de 18 volts. Tá? Tem que trabalhar com a solução do sisteminha. Beleza? E para o terceiro exercício, a Universidade Estadual de Londrina, ele te dá um gráfico e fala que esse gráfico a seguir ó, representa a DDP em função da corrente para um determinado elemento de um circuito. Pelas características do gráfico, o elemento é. Então, primeiro, nós já vimos que quem tem gráfico de DDP por corrente, uma reta decrescente, é o gerador. É o gerador que, onde o gráfico começa é a força eletromotriz, é o valor do E, está claro, declarado no gráfico. E como que eu acho o R? Você pode achar o R, por exemplo, com essa informação, ó, de que a corrente é de 2 amperes, e isso produz uma diferença de potencial de 8 volts. Tá? Então vejamos, ó. Então o gráfico é da reta decrescente, força eletromotriz é um gerador de 12 volts. E agora a equação, lembra, é U igual a E menos RI. Aquele ponto do gráfico nos diz que quando I vale 2 amperes, a tensão U vale 8 volts. Com mais o valor do E, eu tenho uma equação cuja única incógnita é o R, calculada e vale 2. Ok? Então é isso aí. Beleza. Um abraço.